é com a vereadora de Fortaleza, enfermeira Ana Paula. Ana Paula Brandão da Silva Farias. É vereadora de Fortaleza, eleita nas eleições de 2020, obteve 10.097 votos na capital cearense para integrar o Legislativo, que é composto de 43 vereadores. De acordo com a Justiça Eleitoral, a vereadora Ana Paula, enfermeira Ana Paula, já havia disputado mandatos em anos anteriores. Em 2014, foi candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará pelo PCdoB e, em 2018, ao cargo de deputada federal pelo Patriota. Cumprindo seu primeiro mandato parlamentar no Legislativo de Fortaleza, Ana Paula, que faz parte da ala da saúde, é uma das lideranças nacionais no movimento de valorização da enfermagem, destacando-se no ano passado no movimento que culminou com a fixação do piso nacional dos enfermeiros, ampliado para outros setores do apoio hospitalar. Hoje, o piso nacional dos enfermeiros é de R$ 4.750, mas ainda há resistência, inclusive no serviço público, para que o piso seja realmente pago a todos os trabalhadores da enfermagem no Brasil. Vereadora Ana Paula, obrigado pela atenção que a senhora nos dispensou em conceder essa entrevista, e eu pergunto, hoje a enfermagem está tendo o respeito que a senhora tem lutado para alcançá-lo? Oi, Edson. A gente tem avançado, é um fato, porém ainda com muita dificuldade para se obter o reconhecimento do respeito que a enfermagem precisa. E aí eu posso classificar algumas situações. Nós lutamos desde que a pandemia se iniciou para que a sociedade pudesse reconhecer o trabalho da enfermagem. E quando eu falo sociedade, eu falo de entidades nacionais, internacionais, e o povo como um todo. Conseguimos, né, através desse reconhecimento, a aprovação da lei de piso, lei 14.434, porém, a gente teve, logo após um mês, no ano passado, a judicialização através de um liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos da lei até que o Congresso Nacional apontasse as fontes de custeio para o pagamento da complementação do piso. Então, nós estamos vivendo um momento hoje de que ganhamos, lutamos e ganhamos a lei do piso, no entanto, ainda não foi concretizada. Então, avançamos no sentido da politização, avançamos no sentido da representação nas casas legislativas, avançamos no sentido da organização campista. No entanto, a gente ainda precisa trilhar um caminho ainda bem árduo em direção ao respeito e à valorização. E o primeiro obstáculo que a gente tem agora, nesse momento, é que o STF, ele, de fato, suspenda a liminar, né, trate de suspender a liminar que cortou os efeitos da lei do piso, lei 14.434, para, em seguida, a gente iniciar um processo de implementação do piso no serviço público, e aí depende, né, da complementação de valores que os municípios irão receber por parte do orçamento da União, e em seguida no setor privado, que é o nosso maior entrave. Quando eu falo de público, eu também falo das contratualizações do SUS, no caso, as Santas Casas e as organizações sociais, que também receberão recursos oriundos do orçamento federal para que possam complementar o pagamento do PIB. Então, nós temos ainda um grande caminho a percorrer em direção ao respeito à valorização
da enfermagem. Mas estamos aqui firmes e fortes e acreditando que a medida provisória que nós estamos aí aguardando seja assinada até o final desse mês de março pelo presidente Lula, para em seguida nós termos aí a suspensão da liminar que cortou os efeitos da lei do piso. Vereadora, só para deixar o telespectador, o nosso internauta, melhor esclarecido com relação a isso. Houve um movimento grande nacional e o Congresso Nacional aprovou o piso nacional da enfermagem. O presidente da República, de então, vetou esse piso nacional. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. O governo, então, foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalização da lei e alegou que o Congresso criou a despesa e não disse de onde sairiam os recursos. É isso mesmo? Na verdade, Edson, só algumas complementações da sua posição. O Congresso, o projeto inicial, PL 2564, foi oriundo do Senado, teve aprovação por unanimidade no Senado, se direcionou para a Câmara dos Deputados, onde teve aprovação por ampla maioria dos deputados, foi para a sanção presidencial. O presidente, na época, ele sancionou, mas com um veto no que diz respeito à aplicação do INPC, mas ele sancionou o projeto de piso. Um mês após a sanção da lei de piso e publicação no Diário Oficial da União, nós tivemos uma judicialização por parte do Supremo Tribunal Federal, apontando que o projeto ele não tinha as fontes de custeio. Lembrando que nesse interim a gente já tinha conseguido uma emenda constitucional, aprovada a emenda constitucional, que garantia a constitucionalidade do piso. E aí o STF, nessa decisão que suspendeu a aplicabilidade da lei, ele trata apenas das fontes de custeio, quando a gente sabe que fonte de custeio é uma competência do Poder Executivo Federal. Mas, como a gente sabe que o STF tem essas sinalizações de interferência, né, em vários outros poderes, a gente teve essa suspensão por parte do ministro Barroso e depois pelo restante do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse momento, nós tivemos uma emenda constitucional, uma outra emenda constitucional, já é a segunda, que trata do Fundenf, o Fundo de Financiamento do Piso da Enfermagem. Estilo Fundeb da Educação. Então, o deputado federal Mauro Filho, que é um expert em economia, nos ajudou nessa problemática de resolver a questão do financiamento público com a criação do fundo e conseguimos a emenda constitucional 127, que garante do superávit do orçamento federal a aplicabilidade de recursos em torno de 16 milhões que virão para complementar o pagamento do piso para os municípios e estados, através desse fundo. Há cerca de 15 dias eu estive em Brasília e estavam fazendo a edição da medida provisória que desenha a pactuação dos repasses fundo a fundo aos municípios e aos estados para o pagamento do piso. Então, nós estamos esperando apenas a assinatura do presidente atual, do presidente Lula, para a publicação da MP, da medida provisória, que estabelece essa pactuação de transferência de recursos fundo a fundo, inclusive para as contratualizações do SUS, que são as santas casas e as organizações sociais, para que a gente tenha, de fato, aí a aplicabilidade e implementação do piso no setor público e contratualizações. E para a aplicação e implementação no setor privado, nós precisamos que o STF ele suspenda a liminar que cancelou os efeitos da lei do piso. Ao suspender essa liminar, ele garante a aplicabilidade da legislação e os hospitais privados terão que arcar com a complementação do piso para os profissionais da sua margem de lucro, uma vez que o poder público não pode financiar nenhum tipo de serviço privado. Então, nós estamos hoje nessa fase, acredito que
a última fase dessas mais complicadas para iniciar um momento que a gente vai chamar do mais desafiador de todos, que é a garantia da implementação da lei do piso. Esse imbróglio aí judicial, há alguma espontaneidade de prefeituras, de hospitais, prefeituras do serviço público, hospitais Sim. relacionados aos privados. Há alguma espontaneidade em algum setor para já aplicar esse piso, não? No público, nós temos uma boa relação com a maioria dos prefeitos, né? Eles têm interesse em aplicar o piso, porém os municípios vivem momentos muito difíceis no que diz respeito ao financiamento da saúde. Então, eles querem aplicar, mas eles precisam desse suporte do financiamento público. É por isso que os movimentos, né, a equipe nacional que fez todo esse trabalho se debruçou muito para que o fundo ele fosse de fato criado e dissesse de onde sairiam os recursos. Então, nós temos uma boa sinalização de gestores públicos para a aplicação do piso. Alguns municípios pequenos, que têm pouquíssimos profissionais, já aplicaram, porque o impacto é menor, mas o município maior tem muitas dificuldades pela quantidade de profissionais na enfermagem. A maior categoria da saúde, né, a que está mais presente dentro do serviço, então tem um impacto financeiro de cunho muito alto, e esse foi um dos principais entraves que nós tivemos durante toda essa luta, que já passa de 20 anos nessa luta para a gente ter a fixação do piso salarial. No setor privado, nós temos uma grande resistência, apesar de sabermos que o setor privado, né, de saúde, ele cresceu muito, inclusive com a pandemia. A gente tem relatos de imprensa, né, jornais e revistas que tratam, inclusive, do enriquecimento dos sócios de empresas grandes, de planos de saúde, mas que, na verdade, não querem, né, tirar da sua margem de lucro os valores necessários para garantir o respeito e a valorização desses profissionais da enfermagem. Para você ter ideia, Edson, hoje, pela convenção coletiva de trabalho, nós temos um técnico de enfermagem trabalhando as horas pela CLT, que são até 44 horas, para ganhar R$ 1.300, né, um salário mínimo. E aí, sem fazer nenhum tipo de comparação com as demais profissões, porque todas as profissões são louváveis, mas o técnico ele fica 2 anos nos bancos de um curso técnico para poder garantir a habilidade, conhecimento e a qualificação para que ele possa cuidar de vidas. Então, hoje nós não podemos mais conceber que um técnico de enfermagem ele ganha apenas um salário mínimo, por conta de toda a especificidade e do grau de responsabilidade que esses profissionais têm para com a vida do povo. Vereadora, Então, a gente fica... era exatamente, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Quanto ganhava realmente o técnico de enfermagem antes desse movimento? E com o movimento que chegou a estabelecer o teto de 4.750, houve algum avanço quanto à melhoria salarial? Alguém passou a pagar R$ 2.000, R$ 2.500, ou continua se pagando o salário mínimo? Continua se pagando o salário mínimo, Edson, infelizmente. Algumas empresas privadas pequenas, né, como empresas até mesmo de enfermeiras, clínicas de vacinação, a gente já tem aí notícias de que elas organizaram o salário de alguns técnicos, mas um número muito pequeno em comparação ao grande número de profissionais que exercem suas atividades, pelo menos aqui no Ceará, na enfermagem. Nós temos ainda a Maia Grande, né, é a exceção de ter uma ou duas clínicas particulares que estejam garantindo um aumento salarial compatível com a responsabilidade. O outro todo maior são de profissionais que ainda estão ganhando um salário mínimo, como técnicos de enfermagem e enfermeiros ganhando 2.000, pouco mais de 2 salários, R$ 2.600, para uma jornada de 40 horas semanais. Vereadora, pergunto à senhora, o que é realmente o serviço prestado pelo pessoal
da enfermagem? Excelente pergunta, Edson. Começa trazendo essa disposição no que diz respeito aos níveis de atendimento à saúde. Dentro da atenção primária, que é o primeiro nível e a porta aberta de saúde, a gente tem a enfermagem como carro-chefe de todas as unidades básicas de saúde. Primeiro porque é o enfermeiro que cuida da sala de vacina, juntamente com os técnicos de enfermagem, fazem toda a parte de acolhimento, a demanda espontânea, as consultas com foco nos programas de saúde pública, curativo. Então, a maioria dos procedimentos que existem na atenção primária da saúde são realizados por técnicos de enfermagem e enfermeiros. Estão organizados através de equipes de saúde da família, conforme inclusive portarias do Ministério da Saúde. Na atenção secundária, que são os hospitais municipais, né, sendo que se o município tem, né, algum hospital municipal, a gente tem, dentro de todo o hospital, a gente tem predominância em números de qualquer instituição hospitalar. Então, se você pensar que um hospital, por exemplo, como o Hospital da Mulher de Fortaleza, se ele tiver 30 médicos trabalhando lá, ele tem 90 enfermeiros e o dobro de técnicos de enfermagem realizando assistência direta ao paciente. Então, a gente tem aí, às vezes, 5, 6 vezes mais o número maior do que a profissão médica, ou de fisioterapia, ou de qualquer outra profissão que precise executar suas atividades dentro dos hospitais secundários. E na atenção terciária, que são os hospitais terciários, a gente também tem essa predominância ainda maior, com a presença também de auxiliares de enfermagem, que ainda executam suas atividades dentro desses hospitais terciários. Então, chega a ter aí uma expressão bem maior do que em números, né, em força de trabalho em toda e qualquer instituição. E dentro dos hospitais, a enfermagem é responsável por toda a assistência direta ao paciente, independente do nível de dependência desse paciente. Se é um paciente que está internado, que não precisa de muitos cuidados, ele está sob responsabilidade da enfermagem, assim como aquele que tem uma dependência completa, que é aquele que está acamado, necessitando de todo o suporte e o auxílio para suas necessidades básicas, como comer, como a questão de urinar, uso de dispositivos internos. Todo esse trabalho é feito e realizado pela enfermagem através dos auxiliares, dos técnicos e dos enfermeiros. Então, é uma categoria imensa, gigante e responsável por toda a assistência, desde o nascimento até o pós-morte da população. Vereadora Ana Paula, o relacionamento do pessoal da enfermagem com o restante da equipe que trabalha ali no hospital, no posto de saúde, enfim, como é que se dá esse relacionamento? É um bom relacionamento? O pessoal da enfermagem é respeitado como ele gostaria de ser? Houve alguma mudança depois desse movimento que o pessoal da enfermagem fez para conseguir a vitória de ter um piso nacional, embora ainda esta vitória não esteja por completa, mas já teve uma vitória significativa, né? Quer dizer, a lei existe, está sendo discutida aqui ainda, agora apenas algumas filigranas. Esse relacionamento era bom antes, é bom hoje, mudou do que era antes para o que é hoje? Nós temos uma relação dentro da equipe multiprofissional de muita parceria, mas eu confesso que após essa grande luta, nós somos reconhecidos como uma profissão que é responsável por iniciar as lutas, né, e estar à frente das lutas para que os demais possam acompanhar, por conta de toda a estrutura de organização e articulação política que nós utilizamos durante esse período de luta e conquista da lei do piso, que apesar de não estar efetivado nos contra-cheques, mas é claro e notório para a sociedade que a enfermagem conseguiu se organizar e obter uma pauta importante de piso.
No campo das relações interpessoais, nas equipes multiprofissionais, na atenção básica nós trabalhamos com médicos, com os odontólogos, muitas vezes com a equipe de NASF, que é os Núcleos de Atenção à Saúde da Família, com fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, e nós temos uma excelente relação interpessoal de respeito mútuo dentro dessas relações. Algumas exceções são casos específicos que a gente recebe, mas que acontece em todas as relações interpessoais de algum estranhamento por parte de alguma discussão específica de prerrogativas das categorias. Paulo, constantemente se tem notícia, constantemente, mas não são muitas notícias, constantemente se tem notícias de maltrato a pacientes hospitalizados, notadamente nos espaços públicos. Há diferenciação do trabalho da enfermagem do hospital público para o hospital privado? Não é para acontecer a rotina. No entanto, a gente tem notícias de maus tratos e a gente já faz a orientação para a sociedade que denuncie isso aos órgãos competentes, no caso, os conselhos de enfermagem. Eu sou presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Ceará. Então, se ocorrer algum tipo de maus trato na assistência direta à população, ela precisa denunciar ao conselho. Se for um profissional enfermeiro, essa denúncia vem através da ouvidoria do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem, a qual eu sou presidente. Se for uma denúncia de maus tratos por parte do médico, tem que ser denunciado ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Regional de Fisioterapia, se for fisioterapeuta, porque os conselhos profissionais, eles são responsáveis por garantir a assistência segura, livre de danos ao paciente, e que trabalham para o povo. Os conselhos regionais de enfermagem, eles têm a sua função e a sua competência bem diferente dos sindicatos. Os sindicatos trabalham para proteger os direitos e os trabalhadores. Os conselhos profissionais trabalham para proteger a população dos maus profissionais, aqueles que descumprem os códigos de éticas e de conduta das profissões, seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todas as profissões regulamentadas, elas têm a exigência de um código de ética a serem cumpridos, e o descumprimento desse código de ética que possa ocasionar dano ao paciente são passíveis de processos éticos e aplicabilidade de pena que vão desde a advertência verbal até a cassação do exercício profissional, dependendo da gravidade do ato que esse profissional cometeu. Vereadora Ana Paula, saindo aqui um pouco desse campo do profissionalismo, da remuneração, indo para o campo da humanidade, em que momento o profissional enfermeiro sente o drama do paciente? Edson, começa ali no atendimento ao pré-natal, por exemplo. A gente já tem uma peregrinação muito grande, enfermeiros obstetras que trabalham na atenção direta, de mulheres que peregrinam para atenção ao parto. Hoje a gente já sente esse drama ao perceber que a assistência à saúde ela encontra-se limitada, sobretudo para o atendimento para a mulher parir, né? Que é um momento que é para ser bonito, é um momento que é para ser único na vida de uma mulher, e muitas vezes acaba sendo um transtorno, e a enfermagem já começa a ver esse drama. Ao passo que acompanha o drama daqueles que realmente necessitam de um suporte de um médico, que não encontra nas unidades básicas de saúde, um atendimento de urgência da rede de atendimento de urgência e emergência que demora de 1 a 2 horas para chegar até a comunidade para um atendimento, e isso pode interferir na vida e morte de um paciente, naquele que precisa do medicamento e não encontra, até aquele que está na fila de espera para uma cirurgia ou na fila de espera para ser atendido dentro de um hospital terciário e que tem grandes dificuldades de acesso a uma cirurgia básica de correção por parte de uma fratura ou uma lesão maior, como é o caso. Então, a enfermagem, ela vive esse drama, esse sofrimento da população, porque, como eu já falei, está presente em mais de 70% de toda a atuação do Sistema Único de Saúde, todas as dificuldades são vividas e vivenciadas pelo enfermeiro. A gente sofre junto com o nosso paciente. Temos esse trato mais humanístico, mais humanizado, mais holístico no trato ao cuidado,
E não temos como não ter sentimento de empatia pelos nossos pacientes, porque na maioria das vezes somos nós também que sofremos a deficiência do setor público ao poder possibilitar políticas públicas de acesso à saúde, ou a gente, ou até mesmo um familiar mais próximo. Então é um drama bem intenso. Vereadora Ana Paula, no Ceará, especialmente, acho que esse modelo também é operacionalizado no país inteiro. Mas no Ceará, o Estado tem optado por contratar médicos, enfermeiros e outros trabalhadores do grupo de saúde através de cooperativas. Tem uma cooperativa aqui denominada de Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceará. Coopera Nordeste Ceará. A gente, compuscando ali o portal da transparência, a gente vê que essa cooperativa tem vários contratos com o governo do Estado, diretamente com a Secretaria de Saúde ou com outros órgãos também do Estado que operem na área da saúde. Essas cooperativas, ou esta cooperativa de trabalho dos profissionais de enfermagem e de saúde, ela contrata os serviços com o Estado com o preço de 2 salários mínimos para o enfermeiro, um salário mínimo para o técnico, e paga o que ao contratado? Edson, é um assunto bem complicado, a gente levaria umas 2 horas aqui para a gente explicar essas relações de trabalho. Vamos Mas eu vou resumir tentar, um pouco para a gente falar em 20 minutos. né, bem sucinta com você. Primeiro, dizer que nosso mandato defende o concurso público e precisamos garantir que os gestores públicos tenham a compreensão de que essas relações de trabalho precisam se dar conforme a Constituição. A outra questão é entender qual é a competência das cooperativas, porque eu não sou contra o modelo de cooperativismo. O que nós somos contra é o modelo que tenta terceirizar a mão de obra da enfermagem com cooperativas, deturpando, inclusive, as competências das relações de trabalho, como também as competências das cooperativas. O que tem acontecido nos últimos anos? Tem tido contratos via cooperativa que pagam por hora de trabalho, né, porque na cooperativa você não é funcionário, você é o dono, um grupo de pessoas que se reúne para ofertar a sua mão de obra. Tem modelos de cooperativismo que são modelos de sucesso, como a cooperativa de médicos anestesiologistas, cooperativas de médicos, né, neurologistas e tantos outros. Mas na enfermagem, esse modelo ele está sendo um pouco deturpado. Toda especialidade médica tem uma cooperativa. Eu já vi aqui oftalmologista, traumatologista, todos. Isso. E são modelos importantes, né, para a mão de obra, oferta da mão de obra desses profissionais, que não desrespeitam a questão da valorização salarial. Mas na enfermagem, a gente tem tido um comportamento um pouco diferenciado. A hora trabalhada tem sido cada vez mais baixa. Isso fazendo com que a desvalorização desse profissional da enfermagem ele se torne ainda mais evidente. Então, o modelo de cooperativismo real, aquele que está disposto no meio de cooperativismo, ele é muito importante para que a pessoa tenha acesso ao mercado de trabalho, à oferta da sua mão de obra. No entanto, esse modelo que está se aplicando aqui no estado do Ceará, de permanência da relação de trabalho através de cooperativas, quando deveria ser a exceção dentro dos serviços, e hoje é a maioria, é um modelo deturbado, estranho, alheio à nossa realidade de cooperativismo. Então, a gente tem, inclusive, aí a possibilidade de ter aí um recuo do concurso da FunSaúde. Essa semana eu fui procurada aqui no gabinete sobre a possibilidade da contratação de uma cooperativa em substituição à mão de obra do concurso da FunSaúde. E a minha resposta ela foi muito clara, que o concurso da FunSaúde existe e a nossa luta é para que o serviço público ele seja o melhor possível.
E para ser o melhor possível, garantir a melhor assistência, a gente precisa do profissional concursado com vínculos de trabalho sérios e jurídicos, para que ele se sinta ali responsável e parte de todo aquele processo de trabalho. Então, hoje é esse modelo que nós temos aqui, Edson, que traz o trabalho, né, a força de trabalho remunerada através de horas trabalhadas e não de salários, através de produção e não da fixação de um piso. No entanto, a partir do momento que a gente conseguiu o piso, as redes que fazem as contratualizações com as cooperativas, elas são obrigadas a aditivar os contratos conforme lei do piso, porque é uma das cláusulas, um dos artigos da lei do cooperativismo. A cooperativa paga a hora trabalhada e se a categoria que ela faz o contrato da mão de obra tiver piso salarial, a hora trabalhada precisa ser equivalente ao valor do piso, calculada em cima do valor do piso daquela categoria. Então, nós estamos correndo muito para que esses contratos sejam também aditivados a partir do momento que nós tivermos o piso nos contra-cheques. Vereadora, será que eu estaria equivocado se dissesse que é o próprio enfermeiro, é o próprio pessoal da enfermagem que avilta o trabalho da enfermagem quando uma cooperativa decide levar trabalhadores, tem mão de obra suficiente para vender o trabalho por um preço menor do que o que a própria categoria almeja? É uma questão social, né, da nossa categoria. Com o grande número de faculdades ofertando curso, nós tivemos um grande número de profissionais no mercado. Isso fez com que a nossa a oferta de vagas, que são muitas, elas sofresse aí a desvalorização do trabalho. Então, quando no mercado não se encontra um profissional que não se submeta àquele valor, pelo fato de ter uma grande quantidade de profissionais no mercado, sempre encontrarão aqueles que irão se submeter a valores abaixo do que nós precisamos ganhar. Então, é um assunto de mercado de trabalho que se entrelaça também com a questão da formação profissional. Você vê isso na questão dos médicos, né? As pessoas sempre usam o exemplo dos médicos para dizer que os médicos ganham bem, mas a gente não tem dentro da categoria médica esse grande número de profissionais e, consequentemente, uma dificuldade maior de contratação. Isso faz com que os salários sejam maiores para que o médico ele se submeta. E, inversamente proporcional, nós temos a realidade da enfermagem. Um grande número de profissionais que se submetem a valores cada vez mais baixos de salários e de horas trabalhadas para poder garantir o sustento da sua família. Em comparação a isso que eu estou falando, Edson, a gente fala também da questão social. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter o seu sustento, e aí se veem aí muitas vezes obrigadas a assumir esses postos de trabalho, muitas vezes com valores de salários lá embaixo, para poder garantir o pão de cada dia dentro de casa. Então, é algo bem complicado. Vereadora, saindo também desse campo do corporativismo, né, que todos nós devemos ter, com determinada limitação, né? Não pode ser exacerbado o corporativismo, mas a gente precisa defender, todo mundo tem que defender suas categorias. Pergunto à senhora, saindo desse campo, como é que a senhora, como legisladora, vê o atendimento da saúde pública no Ceará? Ou, mais especificamente, em Fortaleza, que é onde a senhora mais conhece, né? Um caos. Edson, nós estamos vivendo um caos imenso, como nunca visto nos últimos 100 anos de problemática da saúde. E o problema da saúde, ele é federal, ele é nacional, não é só municipal ou só estadual. Nós temos um sistema único de saúde que teve o orçamento de saúde congelado por 20 anos por conta da emenda constitucional 95, que congelou os gastos da saúde e da educação. Então, nós estamos vivendo com o mesmo orçamento de 2017, sendo que nós tivemos um agravante, a crise da pandemia da Covid-19. Então, nós tivemos que, né, o povo, a sociedade teve que usar muitos recursos para combater a pandemia, e hoje nós estamos vivendo
pós-pandemia, com efeitos da emenda constitucional 95 e com efeitos de produtos que foram comprados no mercado com valor triplicado, de máscara, de insumos e coisas que ainda estão muito altas, inclusive por conta da crise econômica que reflete diretamente nesses orçamentos. O que nós estamos vendo é que o Sistema Único de Saúde não tem financiamento. E quando não se tem financiamento, não tem condição de dar suporte à população vulnerável que precisa dos atendimentos de saúde pública do SUS. Então, nós estamos tendo uma crise imensa. As unidades básicas de saúde, que eu costumo visitar, hoje visitei 2, a gente tem uma superlotação nessas unidades básicas, um quadro de profissionais insuficientes, insumos insuficientes para a população, e grandes eventos agudos de saúde agora nesse momento, ainda situações de caso de Covid voltando, as arboviroses por conta da chuva, dengue, chikungunya, as viroses desse período estão superlotando os postos de saúde, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde, as urgências e emergências, e nós temos um agravante muito complicador aqui em Fortaleza, que foi o fechamento de hospitais de nível secundário aqui no município de Fortaleza, como Nossa Senhora da Conceição, que fechou as portas para atendimento clínico, porta aberta, como Gonzaguinha da Barra do Ceará, que fechou as portas para atendimento porta aberta clínica médica e ficou operando apenas com atendimento na hora da obstetrícia. Isso fez com que toda aquela população ela fosse procurar um outro hospital porta aberta. Nós temos os 2 equipamentos de Messejana fechados, o Frotinha de Messejana e o Gonzaguinha de Messejana fechados por tempo indeterminado. Então, nós já temos essa demanda também de Messejana procurando ou os postos de saúde da região, ou as UPAs, ou os hospitais de porta aberta a nível terciário. Então, o que nós temos hoje, aonde quer que você vá, é um quadro de guerra, de caos na saúde pública, e esse caos não será resolvido com política pública imediatista. Precisa ser resolvido com planejamento de gestão, com se debruçar, com deixar de lado as picuinhas do ponto de vista político e começar a pensar naquele que realmente precisa da saúde pública, que é o povo mais vulnerável, é aquele que frequenta a unidade básica de saúde e as portas abertas do Sistema Único de Saúde. Vereadora Ana Paula, todo brasileiro reclama da falta ou da escassez de recursos para o Sistema Único de Saúde, que é realmente a solução para a grande maioria da população brasileira. Mas eu pergunto à senhora, será que todo o pessoal do enfermeiro, enfermeira, do médico, da médica, do auxiliar, de todos os integrantes, será que há um propósito de reduzir despesas ou se continua gastando como se o SUS tivesse muito dinheiro para atender a tudo? Eu faço essa pergunta, doutora, pelo seguinte, porque é comum a gente ouvir falar da quantidade excessiva de exames que se faz hoje. Exames laboratoriais, exames de imagem. É comum se dizer assim, o cara chega num consultório qualquer, antes mesmo de sentar, o médico já está com a lista ali de pedido de exames laboratoriais, exames de imagens que são caríssimos. Nós não temos mais aqueles médicos generalistas que conversavam meia hora com o paciente, apalpava o paciente da cabeça aos pés e já medicava ali. Será que isso também não contribui para esse caos que nós temos na saúde? Sim, com certeza. O modelo hoje medicamentoso da medicina, solicitações de exame de maneira equivocada, contribui para que a gente tenha escassez econômica nesse sentido. E a prioridade da promoção e prevenção aos agravos da saúde, que é o que a gente precisa ter dentro da atenção primária. Então, esse modelo de medicamento, de exame, é um modelo que particularmente não sou adepta, porque eu acho que a gente ganha muito mais
espaço, indicador, economia de custos com a saúde se a gente investir na atenção primária através da promoção e da prevenção dos eventos agudos. E eu falei isso hoje, inclusive, num pronunciamento meu aqui na Câmara, quando a gente não tem a promoção e a prevenção de um paciente já diagnosticado com diabetes mellitus, essa doença ela vai se agravar e, consequentemente, esse paciente pode desenvolver um pé diabético e, consequentemente, poderá ser internado de 15 a 20 dias dentro de uma unidade hospitalar, fazendo com que a gente depreenda muito mais recursos do que seria necessário se a gente tivesse intervido ali na atenção primária à saúde. Então, é isso que acontece, há sim excessos desse ponto de vista dessa estratégia de medicina com base no medicamento, sem priorizar a prevenção e a promoção à saúde, solicitações de exames, sem priorizar a atenção básica. Vereadora Ana Paula, eu espero que os telespectadores, os internautas, tenham gostado desta entrevista como eu gostei de entrevistá-la. Muito obrigado pela atenção que a senhora nos dispensou. Sucesso na sua empreitada. Obrigado. Eu que agradeço, Edson. Um grande abraço a todos e bom trabalho.